Um resumo do Evangelho. Um dia, o meu filho, Juninho, eu estava levando ele para Rondonópolis, no trabalho, cedo, de madrugada. Ele dormiu aqui em Ouro Branco, eu tive que levar ele em Rondonópolis, e a gente estava indo junto. E ele me fez uma pergunta, o que era o perdão? O que era perdão? E eu respondi: perdão é não lançar ao rosto do outro a sua ofensa. Perdão é não se lembrar com ressentimento. Perdão é ter a capacidade de fazer o bem, de estender a mão àquela pessoa que de alguma maneira te fez um mal, que te magoou, que te ofendeu. Perdoar muitas vezes não significa andar junto. Talvez um amigo que traiu o outro, esses amigos talvez eles não serão mais amigos como eles eram antes, mas quando o perdão é liberado, não há mais ressentimento, não há mais lembrança amarga. Quando uma esposa trai o marido ou o marido trai a esposa, o perdão pode ocorrer sem que os dois possam viver junto, mas se respeitando e se perdoando, se respeitando e convivendo de forma harmoniosa, não lembrando, não olhando para trás. E talvez algumas pessoas podem pensar que isso tudo é balela, que isso é impraticável e, meu irmão, às vezes é impraticável mesmo. Fora da presença de Deus, fora do Espírito Santo de Deus, é impraticável. Mas quando a gente olha para aquilo que Jesus nos ensina e a gente percebe que para o ser humano carnal é impossível, apenas através do Espírito Santo que a gente pode fazer aquilo que Jesus nos ensinou, Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus disse para um fariseu, para um doutor da lei. O doutor da lei perguntou qual era o maior mandamento. E Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas. E outro semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente olha para o texto, a gente vai entender. A gente faz algumas perguntas para o texto. Por exemplo, qual é a maior evidência que eu amo a Deus acima de todas as coisas? O texto mesmo responde: a maior evidência que eu amo a Deus é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Aí eu te faço uma pergunta: qual é a maior evidência que você ama a teu próximo como a ti mesmo? Sabe qual é a maior evidência? O perdão. Porque amar o amigo é fácil. Amar o filho, amar a filha, amar a esposa, amar o amigo, amar aquele que nunca te fez mal, amar aquele que te elogia, que te faz bem. Caraca, até aqueles que não têm Deus, aqueles que não creem em Deus, fazem isso. O problema é amar o inimigo. Então, quando a gente ama o inimigo, a gente só ama o inimigo é porque a gente libera perdão. Porque sem liberar perdão ao nosso inimigo que nos fez mal, é impossível amá-lo sem liberar perdão. E o próprio Jesus nos disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O próprio Jesus diz que aquele que nos feriu uma face, nós devemos oferecer a outra. Aquele que quiser tirar a nossa capa, tirar a nossa túnica, a nossa capa, a gente tem que dar túnica para ele também. Aquele que quer andar com a gente 1 quilômetro, andemos 1 milha com ele. E assim, você olhando ao olhar humano, é impossível amar dessa forma.
É impossível perdoar e amar dessa forma. Mas, caraca, você pode falar assim: aí, Toninho, você não sabe o que essa pessoa fez por mim. É fácil para você falar, você não sabe a merda que essa pessoa fez comigo, o quanto que essa pessoa me magoou, o quanto que a pessoa me destruiu, o quanto essa pessoa matou um filho meu, essa pessoa matou uma filha minha, essa pessoa ela fez isso e aquilo comigo, ela me arrebentou, ela acabou com a minha vida. Tá, meu irmão, eu sinceramente eu não sei. Não sei mesmo o que essa pessoa fez com você. Mas Jesus conta uma parábola que ilustra o seu amor e o seu perdão. Jesus, acho que eu não lembro o versículo que eu estou sem a Bíblia aqui, mas está em Mateus, eu não lembro, depois eu vou colocar embaixo aí para vocês verem qual que é o capítulo, mas Jesus conta a história de um rei que chamou os seus servos para prestar conta, e tinha um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Esse homem que devia, esse servo, ele se ajoelhou, pediu perdão, pediu clemência, falou que não tinha condição de pagar, pediu mais tempo, e o rei perdoou a dívida desse cara que devia 10.000 talentos. Isso é importante você colocar na cabeça. Isso é Jesus contando, tá? Não estou inventando não, ele contou uma hipérbole, ele uma mensagem, é um conto, é uma narrativa que Jesus fez, exagerando justamente para trazer uma mensagem para nós. Foi Jesus que fez, tá? Ele contando, esse servo que devia 10.000 talentos foi perdoado e foi andando tranquilo, encontrou um conservo que devia 100 denários. Um conservo era o outro servo igual a ele, uma pessoa igual a ele, que lhe devia 100 denários. O rapaz pediu perdão para ele, falou que ele não conseguia pagar a dívida agora. Esse servo, que foi perdoado de uma dívida, pegou esse conservo que lhe devia na gola dele, falou: se você me paga ou você vai preso. E o cara não tinha como pagar, jogou ele na prisão. As outras pessoas, vendo todo aquele alvoroço, o que o servo havia feito, contaram para o rei chamou ele de volta. Ele falou: servo mau, eu te perdoei 10.000 talentos. E você não foi capaz de perdoar o seu irmão que devia 100 denários. A moral da história, mensagem que Jesus nos trouxe. 10.000 talentos, se você calcular 10.000 talentos hoje, na moeda de hoje, vai dar para bilhões ou trilhões. Jesus trouxe essa mensagem, esse exagero, justamente para mostrar que a dívida daquele servo era impagável, ele não tinha condição nenhuma de pagar e foi perdoado. E 100 denários, hoje, vamos dizer, um salário de um dia de uma pessoa, a diária de um dia de uma pessoa, 100 denários, um denário, mais ou menos, vamos colocar uns 100 denários, uns 7.000, 8.000 reais, mais ou menos. Uma dívida pequena em relação à dívida de 10.000 talentos. E esse servo não foi capaz de perdoar, não foi capaz de liberar perdão. Ele foi perdoado de uma dívida tão grande e foi incapaz de perdoar a dívida tão pequena que o do seu irmão. Se você olhar para o teu pecado, e não adianta bater no peitinho e falar: não, eu não tenho pecado. Não, meu irmão, você é podre, assim como eu sou. Nós somos pecadores diante da santidade de Deus. Diante de quem Deus é, diante da santidade de Deus, não tem ninguém perfeito, tá? Até a pessoa mais honesta desse mundo, mais perfeita desse mundo, ela está debaixo do pecado, porque a sua natureza já é pecaminosa. Ela nasceu já em pecado. Então, você é um pecador. E você está em dívida com Deus. Deus é o rei que precisa cobrar essa dívida de você. E o salário do pecado é a morte. É a morte eterna, é a morte longe da presença de Deus, uma vida eterna longe da presença de Deus. Uma vida eterna em sofrimento, em tormento, como o nosso próprio Jesus prometeu. Eu não estou falando nada. Inferno, meu irmão. É pregação de Jesus, tá? Não vem com essa, porque inferno não existe, tá bom, beleza? Se inferno não existe, Jesus também não existe, Jesus está mentindo. Todos nós somos merecedores. Não há nenhum justo. A Bíblia diz que não há um justo. Não há um justo sequer.
E quem é justo é Deus. Deus está cobrando uma dívida nossa justamente. Nós somos pecadores, Ele é santo. E Ele condena o pecado, Ele se ira contra o pecado. Ele, sendo um Deus justo, Ele tem que condenar o pecado. Então a gente tem essa dívida impagável. Eu não consigo pagar essa dívida com minhas obras, eu não consigo fazer nada. Nada que eu faça nesse mundo vai pagar essa dívida. Nada, 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 nada. Porém, o nosso Deus também é um Deus de misericórdia. Misericórdia significa ter o poder de punir e não punir. Misericórdia significa dar a nós o que nós merecemos. Não dar a nós o que nós merecemos. Nós merecemos o castigo eterno. Deus decide não nos dar. Todo aquele que lança sua esperança em Cristo Jesus recebe o perdão de Deus. Sabe como? Jesus morrendo numa cruz pelos nossos pecados. Nós fomos perdoados da nossa dívida, dos nossos pecados contra Deus. Mas houve um que pagou o preço. Houve um que pagou a conta. Houve um que pagou a nossa dívida naquela cruz, que cravou o escrito de dívida que tínhamos contra nós. Que Deus tinha contra nós. Sofrendo Ele o nosso castigo naquela cruz, assumindo o meu e o seu pecado naquela cruz. Todos os pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora eu quero que você olhe para o pecado do teu irmão, da tua irmã. Será que é justo? Será que é de bom tom, de bom senso você não liberar perdão para o teu irmão? Não se esqueça, se você quer ser um cristão ou se você é um cristão, na oração do Pai Nosso tem uma parte importantíssima que muita gente esquece ou ignora. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos pedindo para Deus perdoar as nossas dívidas. Mas a gente está colocando esqueci o nome. Uma condição. A gente está colocando uma condição. Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu tenho perdoado a quem me ofendeu. Então, se eu não perdoei quem me ofendeu, meu irmão, esquece. Esquece. Você não perdoa quem te ofendeu, esquece. O amor de Deus não está sobre você. O perdão de Deus não está sobre você. E se o perdão de Deus não está sobre você, você está debaixo da ira de Deus ainda. A condenação permanece em você. E se você ora a Deus, se você exclama a Deus, se você canta a Deus louvores e acha que Deus está recebendo, não, Deus não está recebendo. Se você tem ressentimento, se você não tem capacidade de perdoar o teu irmão, seja lá o mal que ele fez, tudo que você está fazendo, que você acha que está fazendo para Deus, Deus não está recebendo. Porque o próprio Jesus disse, que se o teu irmão tiver algo contra ti, não ofereça oferta nenhuma, deixa a tua oferta no altar. Deixa ali, não ofereça nada. Vai lá, reconcilie-se com seu irmão. Volte, depois de reconciliar com seu irmão, volte e entregue a oferta que eu vou aceitar. Meu irmão, chega, está na hora de parar com isso. Chama teu irmão, chama tua irmã. Liga para ele, manda mensagem, eu te perdoo. Ou manda mensagem pedindo perdão. O orgulho vai te levar para a ruína. Porém, Deus é o Deus que quebra um coração orgulhoso. E a minha oração é que Ele quebre o teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.